começando novamente, que acho que estava com um probleminha no áudio, né? Então, nós vamos falar sobre o uso da linguagem no ambiente familiar, né? E como eu já havia dito, mas vou repetir aqui, o ambiente familiar, ele acaba sendo uma extensão, né, para o ambiente corporativo. Então, a linguagem, tanto dentro do ambiente familiar quanto dentro do ambiente corporativo, é algo muito importante. Linguagem, comunicação, você se comunicar da maneira mais efetiva, certo? Então, assim, eu vou começar a apresentação falando um pouquinho aqui, né, da minha família atual, da minha família de origem, né? Família atual, família de origem. A família atual é essa que eu tenho hoje, né? Eu sou casada, tenho três filhos homens, que já estão aí quase adultos, né? Só tem um que é mais chiquinho, que tem 9 anos, mas que também já está caminhando aí para a pré-adolescência, né? E na nossa vida faz bastante diferença, né, essa questão da família, de onde você vem, qual que é a sua família de origem, né? Então, a minha família de origem é uma família grande, uma família de descendentes de italianos, né? São 5 irmãos, né? Pai, mãe. Moramos no sítio, até meus 15 anos eu morei no sítio, né? E depois vim aqui para Londrina, sempre morei no Paraná, né? Vim para Londrina, comecei a estudar, tudo, me formei como professora de língua portuguesa e já atuo nessa profissão há 20 anos, né, como professora. Adoro, amo ensinar, né? E hoje em dia muita gente pergunta, né, por que terapeuta, né? Há 2 anos eu estou atuando como terapeuta, estudando, vendo. Isso eu acho que foi uma transição mesmo da minha carreira como professora, né? Vendo as necessidades que os alunos apresentam em sala de aula, né? Eu sempre fui muito aberta a conversar com os meus alunos, e isso eu acho que eu dava para eles o direito de chegar até mim e conversar, e eles sempre vinham com conversas que eu ia vendo a necessidade que esses alunos tinham de aprender algo diferente ali do português, da língua portuguesa, né? E isso daí fez com que eu sempre me interessasse mais e mais pela questão da psicologia, do entendimento do ser humano, né? Da comunicação, da necessidade que esses alunos tinham de aprender, né? E de se comunicar, e da falta que eles tinham em casa disso daí, sabe? Muitos alunos que chegavam a mim e falavam, professora, eu vou falar com você porque eu não posso falar com a minha mãe ou com o meu pai, porque senão eu apanho, ou porque eles não vão entender, né? E isso daí, aos poucos, foi fazendo com que eu estudasse mais e foi me apaixonando aí pela essa questão da terapia, da psicologia, da psicanálise, essas coisas, né? Então, brevemente aqui um pouquinho sobre mim, né? Para falar sobre isso, o que nós vamos falar hoje? Tá aqui um pouquinho, eu coloquei uma foto aqui da minha família, né? Meu marido, meus 3 filhos, né? Estão tudo moço, gente, olha só. Para falar sobre comunicação familiar, pessoal, nós vamos falar basicamente sobre 2 conceitos, que é o conceito da neurolinguística e da PNL, que é o quê? A programação neurolinguística, né? Então, assim, enquanto a neurolinguística, né, ela trabalha os mecanismos neurofisiológicos do nosso comportamento, como que a linguagem humana funciona, como que nós aprendemos, como que a criança aprende lá desde pequenininho, a neurolinguística, a neurociências, ela trabalha essas questões. A programação neurolinguística, que é a PNL, ela tem fins terapêuticos, né? Por quê? Porque ela trabalha com estratégias de programação e reprogramação do subconsciente, né? Então, dentro dessa questão, ela vai analisar como a linguagem humana programa, né? E eu coloquei aqui até um reprogramação, porque a programação neurolinguística, eles falam muito da programação. Mas eu vejo assim que hoje em dia a gente precisa muito dessa reprogramação, porque nós já fomos programados de uma maneira, não digo que é certa, que é errada, mas que muita coisa precisa ser alterada. Então, por isso, a PNL trabalha também com essa reprogramação, né? E nós vamos ver que tem como reprogramar isso daí, tem como rever muitas coisas que foram colocadas assim na nossa cabecinha, né? Então, olha só, como eu vejo o mundo, como você vê o mundo? Então, vamos pensar um pouquinho, quem que nos ensinou a ver o mundo da maneira que nós vemos, né? E quem nós, hoje em dia, pai, mãe, quem que nós ensinamos?
né? A gente vê que essa questão do ensinar passa muito por repetições de padrão. E quem nunca ouviu falar, minha mãe falava igualzinho, minha avó falava igualzinho, né? Então, minha avó já dizia isso, então eu vou repetir para o meu filho, né? Então, assim, é uma coisa que vem das nossas gerações anteriores, né? Vem dos nossos pais, vem dos nossos avós. E isso daí acaba repetindo um padrão dentro da família, no conceito, nos conceitos e nas crenças que nós temos, né? Isso daí é colocado para nós através da comunicação, né? Então, olha só, a pergunta que a gente faz agora, né? Talvez vocês estejam aí perguntando, mas será que eu sou programado? Eu fui programado? Né? Como? Por quem? Né? Quando que eu fui programado? Né? E onde que eu fui programado? De que forma? Então, assim, são questões que a neurolinguística, que a programação neurolinguística trabalha e vai aos poucos desvendando aí, para que a gente tenha assim, um autoconhecimento, um autocontrole. Então, uma coisa que eu coloco aqui, nós somos programados sim. E olha só, essa frase aqui dita por Dom Deodoro, né, bispo emérito de Madeira, em Portugal, ele fala que a criança, o que se recebe, né, quando se é criança não se apaga mais, né, e que essas marcas permanecem e forjam os homens e mulheres do amanhã, né? Dom Deodoro ele é um estudioso da comunicação familiar, né? E ele fala que isso daí, a comunicação familiar, é o que forma o homem e a mulher do amanhã. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento a essa questão da comunicação dentro do ambiente familiar, né? Como que ela está acontecendo, como que a gente percebe isso daí nas nossas crianças, nos nossos filhos. Não sei se todos aqui têm filho, mas se você que está aqui não tem um filho ainda ou nem pretende ter, vai lembrando de você mesmo quando você era criança, né? Você pode fazer esse exercício. Então, assim, falando um pouquinho sobre a criança, eu coloco que a criança ela tem uma mente aberta até os 6 ou 7 anos. O que seria a criança ter essa mente aberta? Né? É que ela não vai questionar o que é colocado para ela. Hoje em dia eu colocaria até menos isso aí, né, gente? Hoje em dia, acho que por causa dos estímulos que nós temos aí, através principalmente das redes sociais, da internet, da comunicação mesmo, a criança, eu acho que ela está um pouquinho, né, ela veio um pouquinho antes disso aí, acho que até 5 ou 6 anos a criança tem essa mente mais aberta. Por quê? Porque depois disso ela começa a questionar, ela começa a formar o próprio consciente dela, né? Porque até então ela tem somente o consciente, o inconsciente, né? O subconsciente dela até essa idade. Então, até essa idade de 5, 6 anos, tudo que é dito para a criança, tudo que é informado para a criança, é tido para ela como uma verdade que ela não vai questionar. E quais são essas verdades, né? Verdades sobre o amor, sobre Deus, sobre amizade, dinheiro, casamento, relacionamento, trabalho. Então, tudo que a criança percebe ao entorno dela, tudo aquilo que ela vê, né, até essa idade, é tido para ela como uma verdade. E isso daí vai, de certa forma, entrando ali no subconsciente dela, vai sendo armazenado, né? Então, a questão da autoimagem da criança, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é simpática, se ela não é, tudo isso a criança vai guardando, digamos assim. Vai guardando ali no subconsciente dela. E depois dos 6 ou 7 anos, o que acontece com a mente subconsciente da criança, né? Ó, depois ela vai criando o consciente, né? Então, o que acontece? Se alguém fala para ela, por exemplo, se a criança fala para ela, você é feia. Se a criança tem lá no subconsciente dela de que ela é feia mesmo, porque ela nunca se sentiu amada, ou porque ela não se vê como alguém bonita, porque ninguém nunca falou aquilo dali para ela, o consciente dela vai aceitar aquilo dali como uma verdade. Ela não vai questionar, porque está lá guardado que ela é assim mesmo. Agora, se lá no subconsciente dela ela tem, não, eu não sou feia. Meu pai, minha mãe, alguém um dia falou para mim que eu sou uma pessoa muito bonita, que eu sou especial. Então, ela vai questionar essa verdade. Agora, caso ela não tenha isso daí registrado, ela não vai questionar, né? Ela vai aceitar aquilo dali.
Então, isso daí é o exercício do autoconhecimento e o exercício mesmo da aceitação. Então, tudo que a criança tem ali fica, de certa forma, guardado no subconsciente. E tudo que chegar ali no consciente dela, ela vai buscar o referencial que ela tem. Se aquele referencial for positivo, der certo, ela vai aceitar, senão ela vai questionar, né? Então, daí, não entra só essa questão do ser bonito ou do ser feio, do ser inteligente ou não, mas a questão também do que eu tenho de relacionamento, qual que é a imagem que eu tenho de um relacionamento, de um casamento, a imagem da comunicação mesmo, do falar, do conversar, como que isso acontecia dentro da minha família. Então, se eu vejo algo muito diferente daquilo que eu tinha, o meu consciente vai questionar. Daí ele vai ver se ele aceita ou não. Ele vai buscar lá no subconsciente aquilo que eu tenho dentro do meu subconsciente, que foi formado já nessa idade aí, bastante da primeira infância, digamos assim, né? Então, olha só, a nossa mente, ela é formada pela mente, que é o nosso consciente, o subconsciente, e o nosso corpo físico. Então, a nossa mente, ela é o quê? Tudo aquilo que a gente recebe de informação. Tudo aquilo que a gente recebe. É como se a gente fosse uma esponja, né? Que vai absorvendo ali a questão das informações que nós temos. E essas informações chegam para nós através do quê? Né? Através só do que a gente escuta, só do que a gente ouve. Não, né? Ela vem para nós de várias maneiras. Acho que foi Olha só, no nosso consciente, a gente vê aqui, ó, 5% do que a gente tem no nosso consciente e 95% das informações que nós temos vai para o nosso subconsciente, né? Então, até os 5, 6 anos, a criança tem aqui, ó, 95% das coisas já armazenadas. Então, nessa parte do subconsciente, a criança vai ficar com o quê? Com aquilo que ela tem de medos, de fobias, fantasias, memórias a longo prazo, traumas, crenças limitantes, compulsões, vai ficar tudo guardado, armazenado ali no nosso subconsciente. E o nosso consciente, depois de um pouquinho maior, lá depois de 7 anos, ele vai trabalhar o quê? Os nossos objetivos, as nossas razões, é a parte que vai fazer a análise do que é aceito ou não por mim, as nossas reflexões, nossa força de vontade, nossos pensamentos vão estar aqui consciente. Oi. Então, essas questões aqui do nosso consciente, ela vai buscar lá no nosso subconsciente aquilo que ela vai aceitar ou aquilo que ela vai rejeitar, né? O nosso conhecimento pode ir, de certa forma, mudando muitas coisas que a gente tem no nosso subconsciente, né? Agora, se eu sou aquela pessoa que fala assim, ah, não, eu nasci assim, vou morrer assim, provavelmente o que você tem no seu subconsciente, você vai levar aquilo dali para a vida toda. Por quê? Porque você já está falando que você nasceu assim, você vai morrer assim. Tá? Olha só, agora como que essas informações chegam ali no nosso subconsciente? Né? Como que a criança aprende? Né? E nós, hoje em dia, como que nós reproduzimos isso daí? Né? A gente aprende o quê? Através dos 5 sentidos. Né? O tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, tudo aquilo que nós, desde pequenininho, vemos aí, sentimos através do tato, do olfato, do paladar, e tudo aquilo que a gente vê e ouve, acaba se transformando em informação para a nossa formação, para o nosso subconsciente. Então, isso daí vai virando informação e a criança vai aprendendo. E depois, quando a gente cresce, a gente vê que as pessoas, elas acabam sendo o quê? VAUC, a gente fala, né? Elas acabam sendo pessoas visuais, auditivas, né? Ou sinestésicos, né? Daí a gente vê algo que é muito bacana, que a gente pode analisar na gente mesmo. Será que nós, hoje, adultos, somos mais visuais, auditivos ou sinestésicos? Qual que é a diferença deles, né? Então, vamos pegar assim, uma pessoa que é bastante visual, ela vai se guiar por aquilo que ela vê. Sabe? Ela vai gostar das coisas bonitas, ela vai achar, vai chegar num lugar, ela vai, primeira coisa, nossa, que bonito aquilo dali, nossa, eu gostei daquela decoração, olha que flor linda, sabe?
Ela não vai gostar de coisa que está suja, que está torta, coisa... O que é visual para ela incomoda ou agrada, né? Então, são as pessoas que são bastante visuais. Aquela pessoa que guarda a fisionomia da pessoa, aquela pessoa que lembra de quando era criança, da roupa de alguém, ou lembra de quando ia na casa da avó, de onde estavam os móveis, isso, aquilo. Então, tudo daquilo dali é visual. Então, a criança, ela vai crescendo e ela vai tendo isso daí, esse canal, no caso, como o mais forte para ela, né? Então, a pessoa que é visual, ela vai gostar de bem arrumada, elegante, bonita, vai gostar de combinar as coisas. Ela vai ter frases, por exemplo, fala assim, ai, eu me vejo fazendo isso, sabe? Então, a pessoa ela vai se basear no visual. Agora, as pessoas que são mais auditivas, né? São mais auditivas, ela já vai pela voz, pelo tom de voz. É aquela pessoa que, quando está contando uma história, ela costuma fazer sons, imitar passarinho, imitar barulhos, né? Porque isso faz diferença para ela. Então, essa questão de se guiar para ela é bastante forte, para ela se guia através do som. E ela vai lembrar, por exemplo, de quando ela era criança, do pai ou a mãe gritando, ela vai lembrar mais forte do que a visão dela, né? Do que aquilo que ela tinha de visual. Então, ela vai falar frases como, frases, né? Como assim, isso soa bem para mim. Eu gosto de ouvir você falando isso, né? Então, o falar para ela, o ouvir alguém falando é muito importante. Para a pessoa que é visual, não adianta muito você dar um presente. Às vezes o presente, ela vai gostar, sim, mas ela vai gostar mais de você falar para ela, estou te dando esse presente porque você é especial, isso, aquilo, porque para ela é importante ouvir, né? E depois a gente tem aí os sinestésicos, né? Hum. O sinestésico, gente, é muito engraçado, porque ele vai gostar das sensações. É aquela pessoa que conversa com a gente, pegando na gente, sabe? Que chega perto, se não cumprimentar, ela acha que ela é muito mal educada. Eu acho que o sinestésico está sofrendo muito aí nesse momento de pandemia. Por quê? Porque ele sente a necessidade de chegar, abraçar, beijar, sabe? A necessidade de estar perto, a necessidade de sentir o cheiro, de pôr a mão nas coisas, sabe? O sinestésico, ele vai num museu, vai em algum lugar, ele quer passar a mão, ele quer sentir o tato ali. Então, o sinestésico, ele vai fazer toda essa questão de sentir as coisas, tanto no tato, no olfato ou no paladar. Ele vai gostar de cheiro, ele vai gostar de perfume, né? Se ele vai no restaurante, ele quer sentir o cheiro da comida, ele quer experimentar a comida para ver o gosto, né? Então, assim, tudo isso vai fazer diferença para ele. E por que eu tô falando isso, né? Porque quando a gente é criança, dentro da nossa casa, existe a comunicação de várias formas. Né? Porque tem uma frase que diz assim, que não se pode não se comunicar. De toda maneira, a gente está se comunicando. Então, a criança dentro de casa, ela vai perceber o pai ou a mãe, o ambiente familiar ali, se tem muito barulho, se é um ambiente calmo, ela vai perceber a questão do cheiro, a questão da comida mesmo, do pai ou a mãe gritando, do pai e a mãe conversando. Tudo isso vai fazer diferença para a criança. E quando ela cresce, ela vai perceber se a criança é mais visual, né? Se a criança é mais visual ou mais auditiva, por exemplo, se ela é mais auditiva, a pessoa gritar com ela, isso daí vai ferir profundamente, né? E isso daí vai fazer toda a diferença ali na vida dela. E a gente pode começar a observar também na comunicação, quando você está conversando com alguém, será que essa pessoa que você está conversando, ela é mais visual, auditiva ou mais sinestésica? Né? Então, se você percebe isso daí, que é dentro do mundo aí do corporativo, o seu colega, ele é mais visual? Será que ele é mais auditivo? Como que você vai se comunicar com ele? Se você sabe que ele é mais auditivo, então você pode colocar uma entonação melhor na voz, que você vai conseguir se comunicar melhor com essa pessoa. Né? Se ele é mais sinestésico, se você relar nele, ele não achar ruim, gostar, que delícia, vai saber que ele é sinestésico. Então, você pode ter uma outra comunicação, uma comunicação diferente, né, com essa pessoa. Né?
Então, esse daí é uma questão da programação neurolinguística, da linguística, da gente se conhecer e conhecer o outro. Isso daí também dentro do casamento, a gente faz muita diferença, né? Tem também as leis, as linguagens do amor passa por esses canais, né? Porque, assim, tem dentro de um casamento, vamos por um sinestésico casado com um visual, né? Então, o visual, ele vai gostar de ver o outro, de ver bonito, ver bem arrumado. Já o sinestésico, ele não vai ligar muito para isso, ele quer conforto, ele não quer isso. Então, tem toda uma diferença. E como você aprende a se comunicar com essa outra pessoa de um outro canal sensorial? Então, seria como você aprendesse uma outra linguagem para se comunicar. Então, eu digo assim, ó, que lá na criança, quando ela recebe lá, tudo aquilo que ela recebeu durante a infância, aqui, como diz o bispo emérito de Madeira, essas marcas permanecem e forjam os homens e mulheres do amanhã. Mas eu digo assim, que como terapeuta, eu digo que isso aí tem como a gente ressignificar. Muita coisa tem como a gente ver. Porque muita coisa que a gente recebe quando criança fica marcado na nossa mente ali como algo, como um trauma. Isso daí a gente precisa ver muitas vezes para poder ressignificar, para poder entender por que aconteceu isso, como que aconteceu isso. Né? Então, olha só, a maneira como eu, como você, como nós vemos o mundo é um reflexo da maneira como a gente foi educado, como a gente foi programado para ver isso. Né? Então, assim, ó, sem um bom sistema familiar, ó, não há uma verdadeira construção da sociedade. Por quê? A educação que a gente recebe, aquilo que a gente tem na família, é uma extensão aí do nosso mundo, para a nossa vida adulta. Né? Então, aquilo, de certa forma, ele vem com a gente. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Então, assim, ó, a influência dos diferentes sistemas. Nós somos incluídos como pessoas em vários sistemas, principalmente agora que nós somos adultos. Tudo começa com o sistema familiar. Né? O sistema familiar. Do sistema familiar, a gente tem junto com ele o sistema social, a nossa sociedade, aquilo que nos cerca, né? Onde nós moramos, o bairro, o lugar onde nós moramos, são sistemas. Depois a gente tem o sistema educacional, depois a gente entra no sistema educacional, que é outra maneira e outra forma muito poderosa que a gente tem, né, de formar, de forjar os adultos que nós somos. E a linguagem e a comunicação, ela está dentro de todos esses sistemas. Tá? Então, às vezes, por que muitas pessoas, quando entram no sistema profissional, né, de uma empresa, ela pode se dar muito bem ali dentro ou pode não se dar bem, não se achar. Porque, às vezes, o sistema de onde ela vem, o sistema familiar que ela teve, é muito diferente daquele sistema que ela está atualmente. Né? Por que a criança, quando entra na escola, muitas vezes ela não se adapta, existe aquele choque? Porque ela sai de um sistema de uma maneira e entra em outro sistema com uma comunicação, uma linguagem totalmente diferente. E a criança pode ter aquilo ali como um choque na realidade dela, né? E não se adaptar. E daí que a gente precisa ir fazendo o quê? Casando, de certa forma, esses dois sistemas, né? O sistema que você estava com o sistema que você foi incluído. Né? Isso daí, quando a gente é criança, geralmente o pai ou a mãe que vai fazendo essa coordenação. Mas quando a gente é adulto, somos nós mesmos que temos que fazer, a gente tem que assumir aquilo ali. Nossa, eu entrei numa empresa e essa empresa, nossa, é totalmente diferente de onde eu vim, de onde eu estava, eu não estou conseguindo me adaptar, eu preciso fazer o quê? Ver qual que é a melhor, observar, na verdade, aquelas pessoas que estão ali ao meu entorno e me adaptando ao meio, né? Então, assim, ó, essa questão de se adaptar, de ver o que a gente tem, por que muitas vezes eu não consigo me adaptar a um meio, a um lugar? Porque às vezes a gente tem o quê? Traumas, né? Traumas lá da infância, traumas da adolescência, ou acho que a palavra traumas aqui ficou um pouquinho forte, viu, gente? Mas digamos assim, que a gente tem uma referência, na verdade. E isso daí, de certa forma, é causado de duas maneiras, por intensidade ou por frequência, né?
tem um peso maior em intensidade ou frequência? Não. Eu acho assim, ó, a intensidade, o que seria, por exemplo, um trauma por intensidade? Ah, não sei, você sofreu um acidente. Aquilo ali teve uma intensidade muito forte para você, esse acidente ficou marcado, marcou de certa forma, né? Ou você passou por um assalto, teve uma situação, né? Ou você viu uma briga ali e aquilo dali teve uma intensidade muito grande e, de certa forma, causou algo que bloqueou, né? Bloqueou a comunicação, muitas vezes, bloqueou a linguagem, você teve uma mudança. Né? Isso daí a gente fala muito assim nas escolas, que às vezes a criança ela muda muito o comportamento muito rapidamente. E quando tem essa mudança de comportamento, os pais têm que ficar atentos para investigar o porquê que aquela criança mudou tão rapidamente o comportamento, né? Às vezes a criança era alegre, feliz, conversava, e de repente ela ficou quieta. O que aconteceu? Né? Às vezes algum tipo de abuso, às vezes é algo que ela passou, que ela viu, que ela sentiu, que ela não gostou. A gente precisa ficar atento. Então, é um trauma por intensidade. Agora, o trauma por frequência. O que seria esse trauma por frequência? É aquela coisa que você fica escutando todo dia. Ou direto você escuta a mesma coisa, ou você vê a mesma coisa. E aquilo dali vai fazer uma diferença na sua vida. Né? Porque é a frequência daquele ato, a frequência, a repetição daquilo que foi colocado, né? Você vê uma cena, vamos supor, de briga, todo dia dentro de casa, direto você está vendo aquilo dali. Ou alguém falando para você, ai, você não sabe fazer nada, você não faz nada certo, você não sei o quê. Isso daí é uma frequência, né? É com frequência, né? E isso daí vai causar aquelas, vai gerar, na verdade, aquelas limitações que às vezes nós temos quando somos adultos e não sabemos o porquê. Por quê? Porque está lá no nosso subconsciente guardadinho como uma verdade. Então eu aceito aquilo dali, já ficou registrado. Né? Então, olha só, dentro da programação neurolinguística, a gente vê uma questão que são assim, ela passa pela comunicação. Né? Não tem como a gente falar da programação sem falar da comunicação. Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas frases que nunca deveriam ser ditas. Tá? Isso no ambiente familiar, e depois a gente vai ver o do porquê delas fazerem, não fazer mal, mas delas terem uma consequência na nossa vida quando a gente está lá já adulto, né? Então, olha só, você deveria ser como seu irmão. Né? Eu coloquei irmão aqui, mas poderia ser, você tinha que ser como seu tio, como seu primo, como seu pai, né? Você deveria ser, ou você é igual a ele, fazer essa comparação. Gente, eu acho que a comparação é a pior coisa que tem, assim, a gente ficar comparando os outros. Por quê? Porque nós somos únicos, né? Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a Maria Regina, não existe ninguém igual a vocês que estão aqui, né? Então, nós somos únicos e eu acho que os pais e nós, adultos, devemos perceber que as pessoas são únicas. E elas sendo únicas, só existe ela daquela maneira. Então, por que eu vou querer que ela seja de outro jeito? Né? Então, assim, eu vou aceitar então como ele é e não precisa mudar nada? Não, a pessoa precisa mudar, mas no tempo dela, do jeito dela, a gente precisa analisar ali por que ela é assim, o que formou aquela pessoa daquela maneira. Né? Então, assim, ela tem uma história de vida. Então, quando você compara uma pessoa com outra, a gente está desconsiderando toda aquela formação que a pessoa teve. Né? Porque muitas vezes ela é daquele jeito, o que eu falo, não é por culpa dela, ela tem uma história por trás daquilo ali. Sempre tem uma história por trás, né? Agora, o que é isso daí, né? Você deveria ser igual, você deve ser igual ao outro, uma criança, um adolescente que escuta muito isso, qual que é a consequência disso? O que pode causar, viu, gente? Aqui não é 100% de que vai causar isso, mas, na maioria das vezes, causa o quê? Né? Causa o quê? Uma pessoa competitiva demais ou uma pessoa com baixa autoestima, né? Por que competitiva demais? Se eu tenho que ser igual ao outro, eu vou me esforçar para ser igual ao outro, eu vou querer ser igual a ele, então eu vou competir com ele, fica aquela competição. Porque lá no subconsciente da pessoa está guardado o quê? Não, eu preciso ser igual a alguém para o outro me aceitar. Então eu quero ser igual àquele outro. Então eu vou competir com ele, eu vou querer ser igual.
Ou a causa baixa autoestima. Por quê? Já que eu não consigo ser igual ao outro, né? Eu sou eu mesmo, ninguém gosta de mim, eu vou me aceitar desse jeito, porque eu não consigo ser igual a ele, né? Então, isso daí causa o quê? Vamos colocar aqui dentro do ambiente do trabalho, né? Ou aquela pessoa competitiva demais, ou aquela pessoa com baixa autoestima, né? Aquela pessoa que não se valoriza. Porque, de certa forma, ela vê ou ela percebe que ela não vai conseguir atingir a expectativa do outro. E isso daí está muito relacionado lá com o pai e mãe, né? Porque às vezes os filhos eles querem cumprir aquela expectativa que o pai e a mãe têm dele, né? E às vezes o pai e a mãe eles colocam isso daí como uma uma comparação, né? Ó, eu queria que você fosse igual ao seu irmão. Já pensou isso daí na cabeça de uma criança, que ela fala assim, poxa vida, eu nunca vou conseguir ser igual ao meu irmão, né? Então, ou ele vai competir com o irmão, ou ele vai se entregar, digamos assim, né? Isso não funciona igual, gente, para todo mundo, tá? É aquilo que eu falei, cada um é de um jeito. Mas eu tenho certeza que vocês aqui conseguem identificar uma coisa ou outra, aí, ou em vocês mesmos, ou em outras pessoas que vocês conhecem. Olha só, evite sentenças negativas, né? Falar frases negativas, ó, você não faz nada direito, você nunca vai conseguir isso, você só faz coisa errada, você não acha nada. Né? O não, ele causa assim, uma limitação, digamos assim. Que a pessoa ela pode, de certa forma, se entregar. Ah, eu não faço nada, nem por que eu vou ficar tentando, né? Ou o contrário, né? É aquela questão, já que eu não faço, eu vou fazer até eu conseguir fazer, né? E a palavra não, ela é muito engraçada, porque a gente, ela não tem um significado na nossa cabecinha, a palavra não, ela não significa, porque nós pensamos através de imagem, né? E o não, ele não tem uma imagem. Qual seria a imagem do não? Né? Então, quando a gente fala muitas vezes o não, ele acaba sentindo um efeito contrário. Porque, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, né? Se eu falo para vocês assim, ó, não pense num Fusca azul, né? O que você pensou? Você pensou no Fusca azul. Então, o não, ele não tem um significado ali dentro da frase. Por isso que, muitas vezes, a gente dá o comando errado, digamos assim, né? Fala ali pro filho, não corra, não corra. E o filho está correndo, né? Porque ele não analisa aquilo dali, não corra. Então, o correto seria você usar o quê? Frases afirmativas. Não foi você falar, não corra, fala assim, ó, ande devagar, né? Ande devagar. Daí ele vai falar, rapaz, tem que andar devagar. Agora, você fala, não corra, ele não tá nem aí, ele vai continuar correndo, né? Essa questão de dizer um não, de colocar muito não, o que pode gerar, olha lá, pessoas aleatórias, descontínuas, né? Essa palavra aleatória é boa, né? Porque ele vai começar uma coisa e vai desistir, né? Eu não consigo, eu vou parar, né? Ela não vai ter uma continuidade naquele trabalho, naquele serviço, né? Ou aquela pessoa insistente demais, aquela pessoa chata demais, porque ela quer terminar, ela quer fazer, ela quer mostrar que ela é capaz, né? Então, ela vai ser ou o oposto ali, né? Ou uma coisa, né, de desistir, de se entregar, ou vai de insistência, de persistência. Eu acho que essa daqui é uma continuidade, né, daquela pessoa que, que tenta buscar as coisas e aquela pessoa que não tenta, que se entrega, né? Então, assim, dizer um não, muitas vezes, não ajuda, não ajuda. Então, coloca um comando positivo, em vez de colocar aí comandos negativos. Tá? Evite frases que despertem medo, insegurança. Olha só, falar assim, ó, não saia daqui, senão o bicho vai te pegar, né? Olha que eu vou chamar a polícia, olha que eu vou chamar teu pai, né? Isso daí, quando a gente é criança, gente, tem uma força muito grande. Porque, além de você está transmitindo, você que está cuidando de uma criança, quando você fala, não sai daqui, senão o bicho vai te pegar, primeiro, a criança vai imaginar um bicho, ela vai imaginar um monte de coisa, e, na verdade, quem deveria pegar seria o pai ou a mãe que está dando aquele comando. Né? Ó, se você sair daqui, eu vou ficar bravo. Quer dizer, a responsabilidade vem para mim. Quando eu falo não sai, senão o bicho vai te pegar, a responsabilidade vai para o bicho.
vai para o monstro, vai para não sei quem. Então, eu tiro a minha responsabilidade, eu tiro a minha autoridade, passo para uma outra pessoa ou para uma outra coisa. Né? Ó, que eu vou chamar teu pai, eu vou chamar a polícia, né? O doutor vai vir dar uma injeção, sabe? Tem umas coisas muito doidas que o pessoal fala aí que não dá, porque pensa na cabecinha da criança, né? Então, assim, transmitir a responsabilidade daquilo que é seu para um outro, né? Eu vejo, na verdade, aqui, a maioria, muitas mães fazendo isso, com os filhos, colocando a responsabilidade só no pai. Ah, a hora que teu pai chegar, ele vai ficar sabendo. A hora que teu pai chegar, eu vou falar para ele. Isso daí faz o quê? Tira a autoridade da mãe. Então, o filho vai falar o quê? Ah, então eu vou fazer até meu pai chegar, porque a hora que o pai chegar é que ele vai resolver. Né? Então, cadê a autoridade da mãe, né, em cima disso daí? Isso daí, o que isso daí pode causar, pode ter como consequência, né? Uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura, né? Por quê? Porque a responsabilidade não está com ela, não foi colocada ali, ó, se eu assumir tal coisa, eu tenho a responsabilidade, eu vou ter uma consequência daquilo dali, né? Por quê? Porque sempre foi delegada a um outro, né? Então, a criança ela vai crescer com medo de coisas, com medo de sair do lugar, sabe? Com medo de empreender, com medo de fazer as coisas. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai pegar, sempre vai ter alguém que vai chegar, sempre vai ter. Isso daí é coisinha que está guardada lá no subconsciente dela mesmo. Por quê? Você lembra quando eu falei lá no começo que a gente tem o consciente e o subconsciente, né? Então, o consciente vai conversar, ó, o que você tem lá sobre tal coisa, tal situação. Daí ele vai chegar lá no subconsciente e vai falar assim, não, eu não posso sair daqui, senão vai acontecer alguma coisa. Então, eu não vou sair, eu vou ficar ali no mesmo lugar, parado, inseguro, sem medo de ir para a vida, sem medo, né? Então, eu fui impedido, de certa forma. Né? Olha só, não prometer o que não se pode cumprir. Né? Isso também é algo assim, muito sério. Né? Ó, olha só, coloquei alguns exemplos aqui de falas. Né? Ó, se não fizer a tarefa, vai ficar de castigo 1 ano. Né? Você vai ficar 1 mês sem celular, sem computador. Gente, quem consegue hoje em dia deixar uma criança, vamos colocar aí de 12, 13 anos, 1 mês sem celular, sem computador? É muito difícil. É muito difícil. Pode ser até que a pessoa consiga 1 mês, né? Mas daí vai ter briga, vai ficar emburrado, tem criança que acho que fica até doente, né? Então, você não consegue cumprir isso daí, não prometa. Porque o que muitas vezes acontece? Eu coloco isso, a criança registra aquilo dali, ah, minha mãe vai deixar de castigo 1 ano. Mas daí, quando é no primeiro mês, o castigo já terminou, sabe? Já não tem mais castigo. Isso daí gera o quê? A criança é esperta, o adolescente é esperto, ele fala assim, não, minha mãe promete, mas não cumpre. Quer dizer, que valor que tem? Né? Isso daí gera o quê? Isso daí, qual que é a consequência disso, né? Então, a consequência é o quê? Uma visão de impunidade. Fica aquela pessoa folgada, aquela pessoa não dá nada não, sabe? Eu falo dá nada não, porque eu estou muito acostumada com aluno dentro de sala de aula que fala isso. Ah, professora, dá nada não. Ah, não dá nada não. Nada dá nada, gente. Isso me irrita. Porque, assim, tem um monte de consequências. A gente sabe, a criança não estudou. Tirou 0 na prova. Você vai lá tentar colocar para ela que tem uma consequência. Ah, não dá nada não. Não dá nada. Hum. Então, é sempre em cima daquela questão do não dá nada. Por quê? Porque ela cresceu vendo que as coisas não têm uma consequência séria. Por quê? Porque não se consegue cumprir aquilo que se promete. Né? Deixa eu ver. Então, a gente vê isso daí no mundo do trabalho hoje em dia, né? Pessoas que estão lá trabalhando na empresa, falta, é, a questão de compromisso, não assume o compromisso. Por quê? Porque tem essa visão de que as coisas não têm uma consequência, sabe? Não vai gerar nada, não vai dar nada mesmo. Né? Por quê? Porque está lá guardado. Então, como dizer, aqui vem uma outra questão. Ele tem muitos outros exemplos, viu, gente, de coisas que a gente poderia colocar, mas vamos lá, porque o nosso tempo já é quase 10h30. Né? Ó, como dizer em outras palavras o que precisa ser dito? Porque não é uma questão assim, ah, eu vou aceitar
tudo, então, não vou poder falar nada para o meu filho, não vou poder falar nada lá na empresa para o meu colega, alguma coisa assim. Não. Tem uma outra maneira que a gente pode abordar a situação. Olha só, por exemplo, você não aprende mesmo, não tem jeito. Em vez de você falar isso, você poderia falar assim: o que aconteceu que você não está aprendendo? O que acontece? Né? Ou até mesmo se colocar para ajudar. Ah, você quer que eu veja isso com você? Estou vendo que você não está conseguindo, vamos fazer juntos? Isso para o filho, isso lá na empresa, isso em algum lugar que você está. Então, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Né? Olha a diferença, você não aprende mesmo. Né? O que acontece que você não está aprendendo? Quando você coloca aqui, aprende mesmo ali na questão do afirmativo, e quando você joga aquilo dali para uma pergunta, a pessoa ela vai se questionar, né? Ela vai se questionar. Porque se você afirma, afirmei aquilo dali, ah, você não aprende mesmo. Ah, tá bom, então eu não aprendo. Ela já tem aquilo dali como uma afirmativa. Agora, quando você pergunta, a pessoa se questiona, a criança mesmo se questiona. Né? Então, é uma forma diferente de buscar uma solução. Olha só, você não entende nada, você é burro, né? Então, isso daqui tem um impacto muito grande, né? E como que a gente pode abordar essa questão? Porque às vezes a gente vê, não é que a pessoa é burra, ela tem o seu tempo, ela tem os seus limites, né? Nós não somos iguais. Então, ó, colocando, você sabe que pode entender isso, não é? Eu confio em você, né? Eu confio em você. Assim, a criança, o adolescente, ele vai buscar ali uma certeza de que ele sabe. Ele vai buscar essa certeza dentro. Poxa vida, ele vai ter aquela autorresponsabilidade, ele vai buscar aquilo dali, porque ele vai colocar o quê? Nossa, se ela está confiando em mim, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Né? Eu tenho que buscar alguma coisa para melhorar. Então, é uma outra forma de você buscar um entendimento daquilo dali, buscar uma solução para aquilo que você está vendo que tem que como melhorar, né? E sempre se colocar ali para ajudar, né? Olha só, se a gente for ver, a linguagem, ela ainda inclui muitas coisas, né? Ela inclui a escutativa. O que vem a ser esse conceito da escuta ativa, né? Não é só você escutar o seu filho enquanto você está lá no celular, ou enquanto você está trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes a gente precisa parar para escutar, parar, prestar atenção, ver o que ele está colocando, mesmo que seja, às vezes, uma conversa boba, sabe? Ou, às vezes, um problema mesmo que a criança está trazendo, que para ela tudo é importante. A gente precisa pensar que, assim, a criança, ela tem um grau de importância para as coisas muito maior do que o nosso, né? Às vezes, para nós, aquilo ali é uma bobeira, mas para a criança tem um grau de importância enorme. Então, por que eu vou desqualificar isso dela? Então, a escutativa, ela passa por você ouvir, você sentir aquilo dali e, de certa forma, você questionar, você perguntar, né? Então, a escutativa dentro da comunicação, ela é muito importante, né? Então, não é só você se comunicar. Para você se comunicar com o outro, você também tem que entender o outro. E para entender, você tem que ter essa escuta, né? Passa também, olha só, a linguagem pelo tom de voz. Né? O tom de voz é muito importante, principalmente para os sinestésicos, viu, gente? Porque, às vezes, assim, você fala de uma forma ríspida com a pessoa, você fala muito ríspido. Então, esse falar, para você é normal, porque às vezes você cresceu num ambiente assim, você ouvia os outros falando assim, e para você não faz diferença. Mas às vezes você chega para uma outra pessoa e fala assim, ai, nossa, que chegou muito atrasado. Nossa, a pessoa já vai imaginar aquilo ali, nossa, mas eu nem, né, só tem 2 minutos, ou aconteceu algum problema, mas o seu tom de voz agride, às vezes, a outra pessoa, né? A entonação que você coloca naquilo dali, né? Então, isso daí também faz a diferença. Eu lembro que eu tenho o meu filho mais velho, ele é muito dessa questão do tom de voz. E eu lembro que no segundo aninho dele, gente, no segundo ano primário dele, digamos assim, né, na segunda série, eu tive bastante problema com ele na escola. Por quê? A professora falava alto demais. Ela era uma pessoa bem sisuda, sabe? Falava alto. Não que ela era uma má professora, mas para ele, que dali ele falava, que a professora gritava na sala de aula. Eu tive que ir na escola, conversar, ver quem que era a professora, e fui mediando a situação ali o ano todo.
Porque direto, ele não queria ir para a escola, ele chegava em casa assim, porque a professora só grita, porque ela fala isso, fala aquilo, sabe? E era o quê? Era o tom de voz que ela usava, né? Então, ele não tinha aquilo ali como algo legal, né? Algo que, de certa forma, feria ele, de certa forma, agredia, né? Então, o tom de voz da gente é muito importante, né? E as formas como as frases são ditas, gestos, expressões que acompanham a fala, né? Eu mesmo falo todo tempo falando, gesticulando, né? Tem outras pessoas que nem tanto. E isso daí também faz a diferença para aquela pessoa que está ouvindo a nossa comunicação, que está recebendo aquilo dali. Então, olha só, tom de voz, a gente tem aqui uma questão, o tom de voz agudo, né? O tom de voz mais agudo, ele traz uma insegurança, um questionamento, né? O tom de voz mais moderado, ele já traz uma afirmação, uma certeza. Você coloca assim uma forma que você afirma. E quando a gente trabalha um tom de voz mais grave, você trabalha com um comando, com uma ordem. Então é diferente você falar assim, pega aquilo dali, ou pegue aquilo para mim, ou pegue, por favor. Né? Então, assim, tem maneiras diferentes de você entonar, de você colocar um mesmo comando. Isso daqui eu falo que é muito visto dentro de exército, né? Esse tom mais grave, de comando, de ordem. A gente usa as frases mais no interativo, né? Pegue, faça, vá, chegue, né? Então, a gente coloca de uma forma em que o outro aceita aquilo ali como uma ordem. Então, gente, eu falo assim, ó, que nós, como pessoas, como pais, como mães, a gente deve cuidar das nossas palavras, né? Cuidar dos nossos pensamentos. Porque eu digo assim, que os nossos pensamentos, eles, de certa forma não, são os nossos pensamentos que geram as nossas ações, e as nossas ações geram os nossos comportamentos. Então, a gente tem que pensar, muitas vezes, naquilo que a gente pensa, da forma como a gente pensa as coisas, da forma como a gente pensa outra pessoa, analisar, ver essa questão da história que tem por trás de cada um, né? Não ser aquela pessoa que chega já, dentro da família, chegou atrasado, chegou tarde, eu não aguento mais. Então, assim, analisar as situações, ver o que está acontecendo, né? A forma como você pensa. Muitas vezes, a gente precisa parar, respirar, né, para retomar ali o rumo das coisas, né? E eu coloco assim, eduque o subconsciente das crianças com consciência, né? Porque é ali, naquele momento da criança, da educação, da fala, da comunicação com a criança, que vai gerar ali todo um adulto, né? Um adulto saudável, não muito saudável, um adulto até mesmo doente. Né? Que a gente vê hoje em dia, eu como terapeuta, vejo hoje em dia o tanto que as pessoas estão precisando e graças a Deus o tanto que as pessoas estão buscando, né, rever muitas coisas, né, que foi colocada, que ela tem no subconsciente dela, essa questão do autoconhecimento é muito importante. E eu vejo que a cada dia as pessoas estão, de certa forma, buscando se autoconhecer, né? E se você aí que está ouvindo aí, que escutou, né, já vou colocar aqui, ó, né? Eu sou, né, terapeuta familiar, né? Caso você veja, né, que precisa ou veja que pode melhorar, que precisa ver alguma questão ou rever alguma questão aí dentro da sua família, né? Com você mesmo, né? Entre em contato, pode me procurar. Eu e o Bruno aí do sindicato, a gente está com uma parceria aí, né? Que eu trabalhando aí, você chegando até mim, ligando, entrando em contato, pode até mesmo falar, eu sou lá do sindicato, o Bruno e tal, e daí a gente pode trabalhar com você de uma forma mais a questão financeira, né, gente? Dar um desconto, né? Trabalhar aí a fazer uma sessão de terapia ou fazer um tratamento terapêutico mesmo, que eu vejo que muita gente precisa e muita gente quer, e eu digo para vocês, gente, é muito bom. Né? A gente se conhecer, se autoconhecer, a gente leva a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, mais segura, né? E isso daí faz diferença no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? No ambiente social, na nossa família de origem, na nossa família atual, faz toda a diferença
a gente conseguir se conhecer, se autoconhecer e rever muitas coisas, às vezes, que a gente sabe que precisam ser revistas. Tá certo? Então, ó, eu vou colocar aqui gratidão para vocês. Namastê, que é uma palavra que eu vejo Deus em você, né? Então, assim, eu agradeço, Bruno, agradeço a